Então, pessoal, para a gente falar de anfíbios, né, nós temos que lembrar que, na verdade, a anfíbia se divide em 3 ordens, né? A anfíbia é uma classe que vai se dividir em 3 ordens aí. Nós temos a ordem dos caudatas, né? Que são representados por quem? Pelas salamandras, caudatas ou urodelas. E esses caudatas têm uma cauda, né? Como vocês podem ver aí na imagem, inclusive dá para mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo essa cauda aqui? Quando você olha, parece até um lagarto, né? Mas é diferente de lagarto, por quê? Porque os anfíbios, eles têm essa pele mais fina e úmida, né? Além dos caudatas, nós temos gimnofionas, que são aqueles organismos ápodes, também conhecidos como cecílias, né? Olha a estrutura deles aí, parece uma cobra, mas não é uma cobra, né? Porque não é um réptil, é um anfíbio. Eles têm esse formato aí mesmo, são sem patas, né? Tem algumas características interessantes aí. E também são anfíbios, né? E os anuros, que são os queridinhos da prof, que como o nome fala, A é sempre de negação, pessoal. Então, são aqueles organismos que não têm caudas. Nós temos aqueles com caudas, estão vendo? Nós temos os sem pata e aqueles sem caudas, que são os anuros. Os anuros são os que têm a maior biodiversidade, né? Ontem eu até coloquei ali no Instagram falando sobre a biodiversidade deles. E eles têm uma ampla polinização na Terra, todos os anfíbios, né? Nós temos aí anfíbios que existem em todos os continentes e recentemente saiu um artigo falando que já foi encontrado também até na Antártida, né? Que era um local que não se imaginava que tinha anfíbios. Hoje não tem, mas há milhões de anos atrás existiram anfíbios que utilizavam aquele local ali para ir para outras regiões, né, como se fosse uma ponte, tá? E esses organismos, eles têm esse tegumento, como eu falei, que é bem úmido, né, fino, uma pele permeável, que eu vou falar um pouquinho mais dele daqui para frente, e são um grupo de organismos que tem um número de modos reprodutivos muito grande, pessoal. Então, a gente vê aí, ó, em 2005 saiu um artigo, né, sobre modos reprodutivos em anuros, e foram 39 modos reprodutivos registrados. A gente sabe que hoje tem muito mais, tá? O número desses modos reprodutivos aumentou, porque várias pesquisas mostraram outros tipos de modos reprodutivos, e basicamente é a forma como eles se reproduzem. A gente tem anfíbios que vão botar ovos, a gente tem anfíbios que botam ovos na água, tem anfíbios que botam ovos no solo, no chão de mata. Nós temos anfíbios que o girino vai se desenvolver num adulto, e ainda tem aqueles que o girino ele nem não tem a fase de girino, não tem a fase de larva. Então, assim, o número de modos reprodutivos é muito gigantesco, eles ocupam muitos tipos de microhábitats aí, né? E a grande importância desse grupo está relacionado principalmente aos ovos, né? Porque são ovos que não têm casca, né? E isso faz com que um ambiente que tem uma alteração ali antrópica, por exemplo, se tiver substâncias químicas que são lançadas ali, né? Esse ovo vai sentir com grande facilidade essa mudança, né? E também um ambiente que é mais seco, por exemplo, né? E esse ovo que não tem casca, que não protege, acaba se desidratando. Além disso, é importante por conta da fase de metamorfose, que já vou falar um pouquinho para vocês também, e principalmente pela vocalização, que é, né, minha grande paixão ali, porque é a forma como eles utilizam de maneira geral, principalmente nos anuros, tá? Tem algumas especificidades para caudatas e ápodes, mas que eles utilizam para atrair fêmeas e para se reproduzir. Então, a manutenção das espécies depende muito dessas vocalizações, certo?